continuidade à estratégia da saúde da família, nós falamos de território, de mudança, de atendimento à saúde integral da saúde da mulher, saúde integral do idoso, do adulto, saúde da gestante, enfim, agora nós vamos dar continuidade. Hoje, nós vamos falar um pouco da tuberculose e da hanseníase, e da entrada na estrutura de atenção básica, né, até terminar a nossa unidade 3. A tuberculose é a segunda causa de mortes por doenças infecciosas e é responsável por 8,6 milhões de casos associados à doença no mundo, com 1,3 milhão de mortes. E o Brasil está entre os 22 países com a maior concentração da doença e que respondem por 80% do total de casos de tuberculose mundialmente. A tuberculose, ela está relacionada à pobreza e às precárias condições de vida, observando-se maior vulnerabilidade em adoecer os moradores de rua, pessoas encarceradas, que são os detentos, privadas aí da liberdade, e as pessoas com baixa imunidade, como portadoras do vírus da imunodeficiência adquirida, que é o HIV/AIDS. Lembrando que o HIV é quando o paciente está infectado, né? Aí aparece a SIDA, né? Depois, com o tempo, evolui para a SIDA se não houver um tratamento, que são as síndromes das doenças oportunistas. O diabetes, ou com doenças autoimunes, né? Ou submetidas a tratamento com imunodepressores, como câncer e transplantados, desnutridos, obesos e idosos. Esses são os grupos de risco para desenvolver a tuberculose. A vacinação contra a tuberculose é dada na infância, quando a criança nasce, logo após ao nascer, né? Que previne os casos graves da doença e confere certa resistência ao bacilo, porque vai, através da vacina, que é a imunidade ativa, vai criar a memória. Então, se tiver contato ao antígeno, né, ao bacilo, e desenvolve aí a defesa. Porém, quando há comprometimento no sistema imunológico, os indivíduos tornam-se vulneráveis a desenvolver a tuberculose. A doença acomete principalmente os pulmões, mas pode afetar outros órgãos e sistemas. Ela é curável, mas quando não realizado o tratamento adequadamente, que é o uso regular de medicação, que é o tratamento completo, tem que respeitando aí o tempo mínimo de 6 meses, que pode ser grave e levar à morte. Se o paciente ele não adere ao tratamento, ele é resistente ao tratamento, a tuberculose volta mais resistente, tem que entrar com outros medicamentos associados. Os indivíduos que são diagnosticados com tuberculose deverão ser acolhidos pela equipe de saúde, recebendo todas as orientações a respeito da doença, esclarecendo dúvidas e cuidados necessários, inclusive a necessidade de avaliar contatos, né, pessoas que moram ou convivem próxima ao indivíduo, a ela, né, para identificar novos casos ou casos latentes assintomáticos. Esclarecer sobre a importância do tratamento e planejar o tratamento diretamente observado, que é o TDO, que é o tratamento assistido,
Uma vez realizado o diagnóstico, o caso deve ser notificado pelo médico ou enfermeiro no sistema de informação de agravos de notificação compulsória, né, a nível nacional, que é o SINAM. O tratamento diretamente observado, que é o TDO, ou também conhecido como DOTS, que é uma abreviatura em inglês, foi implantado justamente para reduzir o abandono ao tratamento, pois esse tratamento ele é longo, dura no mínimo 6 meses, e como nas 2 primeiras semanas de tratamento desaparecem os sintomas, muitos doentes deixam de tomar regularmente ou abandonam o tratamento. O que, além de não curar, muitas vezes torna o bacilo resistente às medicações, o que propicia aí o contágio. Então, se ele abandona o tratamento porque desapareceram sinais e sintomas, a tuberculose volta, né, mais resistente, né, que considerada aí a supertuberculose, e vai continuar transmitindo. Esse tratamento supervisionado, ele é realizado pela equipe de enfermagem, auxiliar técnico de enfermagem, ou pelo agente comunitário de saúde. Ele vai até o domicílio da pessoa, ele assiste a pessoa tomar o medicamento, depois ele volta para a unidade. O indivíduo, a pessoa, ela toma o medicamento, que é o TDO, durante a semana, né? Observado diretamente, tratamento observado diretamente, e nos finais de semana, é liberado o medicamento de automedicação, só nos finais de semana e feriado, que a unidade não está aberta. Devidamente, eles têm que, o profissional que vai supervisionar o tratamento, ele tem que ser previamente treinado, né? Tem que ter um curso, orientação. Ele vai avaliar também, né? A equipe tem que avaliar, né, as condições, né, alimentares do paciente. Se ele tem condições físicas e financeiras para se dirigir à unidade para realizar aí o TDO. Se ele não tem condição, né, tem alguns pacientes que eles vão até na unidade tomar, mas não são todos. A maioria, o agente comunitário, quando é estratégia, ele vai em domicílio antes de ir para a unidade. Ou se ele necessita, né, como eu disse, de supervisão domiciliar. Tem algumas pessoas que não têm o subsídio da alimentação. Então, uma das gentilezas que as unidades ofertam é uma pequena cesta básica. E eles buscam essa cesta básica e conseguem o subsídio para alguns dias do alimento. Pacientes resistentes ao tratamento ou com agravamento de condições clínicas poderão necessitar aí de encaminhamentos para serviço ambulatorial especializado. Se eles são resistentes, eles têm que ir, né, para um tratamento de especialistas. Principalmente pacientes portadores do vírus da imunodeficiência adquirida, né, o HIV, que provavelmente vai ter essa doença oportunista, né, porque se a imunidade dele está deficiente, pode, né, contrair a TB com mais facilidade. Ou ainda para serviços hospitalares da rede de atenção à saúde. O controle da tuberculose é de extrema importância e envolve ações e medidas no acompanhamento dos doentes em TDO. TDO é o tratamento direto observado. A identificação de casos entre os contatos, uma vez identificados, passarão por tratamento quimiprofilático, casos assintomáticos, ou também para cura, acompanhamento, busca ativa de novos casos, né, com visitas domiciliares na população adscrita, em indivíduos com sintomas de tosse persistente há mais de 3 semanas ou em grupos vulneráveis. Então, quando é diagnosticado um caso, tem que saber dos comunicantes, principalmente aqueles comunicantes que convivem no mesmo ambiente. Então, tem que realizar os exames, o PPD,
o raio-x ou até o teste do escarro para ver se os comunicantes contraíram a tuberculose. Lembrando que a tuberculose, ela é o bacilo de Kocher, que é por via respiratória, né? Então, um dos tipos de isolamento nos primeiros dias de tratamento é a N95, que protege contra 5 micras, né? Partículas 5 micras. A educação em saúde ao paciente e a familiares sobre a importância da regularidade no uso da medicação para tuberculose, os cuidados ambientais preventivos, manter ambientes ventilados e arejados, não deixar, como se diz, sem arejar o ambiente, portas fechadas, janelas, tem que arejar o ambiente. Em vez de varrer, usar o pano úmido, porque se você varre, né, vai levantar, né, o bacilo pode estar alojado e você move, ele levanta e é aspirado pelas vias respiratórias. Ter um bom padrão nutricional, como eu disse para vocês, tem que se alimentar bem. Orientar a utilização de um lenço ao tossir e espirrar, notificando e atualizando os casos de TB na ficha de notificação, investigação de tuberculose e boletim de acompanhamento, com o registro de casos bacilíferos que abandonaram o tratamento em altas efetuadas. Então, esse paciente, ele tem um controle, tem 2 livros que são protocolos, que como se diz, ele tem um histórico. Sempre a cada 3 meses, a equipe da estratégia, um componente vai até as reuniões para, como se diz, para passar o que aconteceu, a evolução do caso, né? Que são as equipes de apoio, que vocês vão ver mais à frente. Então, toda a evolução do caso do paciente, desde o primeiro contato, do primeiro teste, até a evolução atual, é discutido em grupos, em reuniões, enfim. Aí, sobre a tuberculose, alguém quer comentar alguma coisa? Ou para a tuberculose não é... Professora, né? Pode falar. A tuberculose não é uma doença hereditária, não. Ela é uma doença que pega de vírus. É uma doença transmissível, Kátia. É a Kátia, né? É. Infecto-contagiosa, transmissível por via respiratória, que são partículas 5 micras. A tuberculose pode aparecer em outros locais do corpo também, mas a mais grave é a via respiratória. Ela pode acontecer nos rins, sistema renal, na parte óssea, então ela pode aparecer em outros locais. então, professora, é isso que eu ia falar, porque tem uma paciente em tratamento no posto, que a dela é ganglionar, e essa tuberculose ganglionar, é o segundo tratamento que ela faz para essa tuberculose e ela ainda continua com sintomas. O tratamento não está sendo tão eficiente como a pulmonar, porque todos os outros já tiveram alta e os médicos não conseguiram dar alta para essa paciente, que é uma professora da periferia, ela pegou de alunos. A ganglionar foi daquela, a dupla, né, Simone e Simaria, ela teve, né, ela contraiu, teve que ficar hospitalizada. E quem que tá falando? A Rita. Rita, então, e quais os sinais e sintomas da tuberculose ganglionar? Ela evidenciou para vocês? Ela evidencia não, tipo, tem o emagrecimento também, não sentir fome, e quando faz os testes, dá que como ela ainda tem a doença. Que o bacilo ainda está resistente.
ainda está resistente. E a tosse também, né, que fez o tratamento de 1 ano com as medicações, e esse ano ela retornou de novo com a mesma queixa. E o tratamento é feito com rifampicina, isoniazida e etambutol? Sim, o que ela fez há 1 ano foi esse, e agora os médicos mandaram ela para o especialista para ver qual o tratamento seguir agora, porque ela já fez esse tratamento 1 ano e deu resistência. É porque qualquer tratamento, se ele não atinge a cura, pode levar o paciente a óbito, não é? Isso, e assim, ela continua emagrecendo, tendo a falta de apetite, a febre, entendeu? Então, apesar da pulmonar ela ser, né, a mais evidenciada, ainda tem outros órgãos que podem ser acometidos pela tuberculose. Então, o tratamento é longo, o paciente, por vezes, é resistente, né, não atinge a cura, e quando não atinge a cura, a tuberculose volta bem mais forte, que tem que entrar, às vezes, com alguns complementos. Antes os medicamentos eram 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos, agora eles é um composto, a rifampicina nossa, é difícil, isoniazida, agora é composto, vocês não precisam, o paciente não precisa tomar vários comprimidos, é um composto, então tá mais fácil para o paciente, mas nos primeiros dias das tomadas dos medicamentos, acontecem os sinais e sintomas, né, as reações, que são náuseas, desconforto gástrico, e por vezes o paciente ele fica resistente ao tratamento pelas reações do medicamento. Mas assim, ela fez o tratamento certinho porque ela tomava no posto, era supervisionado. Isso, então que é a gente TDO, tem assinatura Sim, a gente tem assinatura de profissionais da saúde que ela tomava lá, e a assinatura dela, e levava fim de semana, mas mesmo assim está resistente. Então, eu creio que ela tem que passar, tem alguns casos que tem que, além da unidade, do acompanhamento, do tratamento supervisionado, enfim, tem que passar por um outro especialista, né? Sim, ela foi encaminhada para algum especialista, eu não sei qual, porque... E vocês têm todo o histórico dela, um livro, antes tinha um livro azul, um livro preto, Sim. vocês têm todos esses livros. Tem. Todos os históricos dela no livro, e tem todos os históricos dela no livro, tem os exames, que também é colocado se está positivo, se está negativo, todos os exames que era pedido, ela fazia, né? Ela nunca deu resistência a fazer os exames ou tomar a medicação. Ela é uma pessoa instruída, ela é uma professora. Bem orientada, né? Então tem que saber a causa, por que não está atingindo, né, a cura? Você precisa entrar com outro, porque são antibióticos, né? São antibióticos realmente, como se diz, pesados, né? Por isso que tem tanta reação. Então... Isso. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre a tuberculose? Sim, então, essa que a moça está falando aí, ela é transmissível como? Pela respiração também? De gânglios, né? Nós temos os gânglios palpáveis, os linfonodos. Nós temos aqui na região das tonsilas, nós temos na região inguinal, né? Axilar, né? Mas a primeira entrada aqui são as amígdalas, né? As tonsilas. Então, e assim, é verdade que a tuberculose pulmonar, a partir do dia, vamos supor, você começa o tratamento, com 14 dias ela não é mais transmissível? Então, é assim, geralmente o paciente usa máscara nas 2 primeiras semanas de tratamento, né? Então, é dito que ele não transmite depois já de ele estar medicado, né, sob controle, ela já não está transmitindo.
Quem vai para a área hospitalar tem que ter todo um cuidado, porque às vezes eles não referem no prontuário do paciente a situação dele, nem se ele está sendo medicado, enfim. Nós pegamos no João 23, daqui de São Paulo, um senhor chegou caquético, né? Aí os alunos cuidaram, do conforto, do banho, enfim. Aí depois veio no prontuário, né? Alguém avisou que ele era tuberculose, né? Aí os alunos ficaram apavorados, alunos do SENAC, né? Aí levei para uma sala, dei uma aula, falei, vocês não ficaram muito tempo com ele no quarto, em ambiente fechado. Vocês são da era que já receberam a vacina da tuberculose, né, ao nascer, né? Então, tem que dar toda uma educação, porque se não vem descrito a patologia do paciente, como faz? Não é isso? Então, quem trabalha na área hospitalar tem que ter todo um cuidado, por isso a importância do uso dos EPIs. Mais alguma pergunta? Continuando, pessoal. Foi difícil falar isoniazida. A isoniazida do medicamento, mais rifampicina, e por vezes entra também o tratamento do etambutol para tuberculose, tá? A hanseníase. O Brasil, ele é o segundo país em número de hansenianos no mundo. E apesar da redução de 68% aí na taxa de prevalência, entre os anos 2003 e 2013, o país é o único no mundo que não conseguiu eliminar aí a doença, que concentra mais casos a cada ano, conforme aqui o autor Domingues, 2015. Então, é uma doença que já deveria ter sido erradicada, mas ela está voltando, né? E, assim, antes tinha a relação que tinha que isolar o paciente, né? Enfim, hoje, se é detectado já, né, precocemente, já cuida, já trata e o paciente reconstitui. A hanseníase, ela está associada aí a má condições de vida e desigualdades sociais, pois atinge aí principalmente as áreas mais carentes do mundo. A doença tem capacidade para infectar muitas pessoas, porém poucas adoecem, pois nem todos os doentes transmitem a doença, apenas indivíduos que possuem a forma, ou seja, que possuem muitos bacilos. Então, para transmitir, tem que ter multibacilar, tem que ter muitos bacilos para transmitir. Então, a tuberculose e a hanseníase está associada a más condições de vida e desigualdades sociais.
Continuando, pessoal, porque travou aqui, assim como a tuberculose, a hanseníase também está relacionada às precárias condições sociais e é transmitida por bacilo pelas vias aéreas através de gotículas da fala, tosse, espirro, eliminados por indivíduos que estejam com o bacilo e sem tratamento. Há pessoas suscetíveis, com baixa imunidade, que moram ou convivem com o doente. A doença atinge principalmente os nervos superficiais da pele e troncos, e os nervos periféricos, podendo acometer também os olhos, face, mãos e pés. Embora a doença seja de baixa letalidade, ela tem alto poder incapacitante quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, porque ela atinge os nervos periféricos, fica sem função. E ela é uma doença que tem deformidade mesmo. Não sei se vocês já viram, ela incapacita a pessoa. As mãos ficam em forma de garra, né, professora? Não dá para pegar objetos, pegar as coisas, e perde a sensibilidade também, né? Isso, por exemplo, tem a pessoa chega com queixa, é um dos fatores de busca ativa. Ela chega com queixa de perda de sensibilidade, uma mancha na região da face, do membro superior, enfim, ela relata onde que está, né, a mancha e que ela não tem sensibilidade, né, perda sobre os nervos periféricos mesmo. Aí você pode até fazer o teste, colocar, sem ela perceber, colocar um objeto pontiagudo para ver se realmente ela não tem sensibilidade. Então, ela tem perda da sensibilidade. Mas se detectado logo no início, atinge a cura bem mais rápido. O diagnóstico ele é clínico, realizado aí nas unidades básicas de saúde, por meio de exame clínico e dermatoneurológico, inspeção das lesões, manchas na pele e palpação dos nervos, aí dispensando aí exames sofisticados. Por exemplo, se aparece um paciente diante da busca ativa, né, da investigação, percebeu que tem perda de sensibilidade, é um dos primeiros sinais, sintomas. Já encaminha para o especialista. Aqui em Guarulhos, o nosso hospital especialista é o Padre Bento, em dermato. Então, já é encaminhado para o dermato. Indivíduos que apresentem, né, as manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou acastanhadas, com alterações de sensibilidade ao calor, dor ou tato. Devem procurar serviços de saúde para diagnóstico precoce aí, né, do tratamento imediato, a fim de evitar o surgimento das incapacidades físicas. Ainda no diagnóstico, é de extrema importância avaliar a presença e o grau de incapacidades na face, nos olhos, mãos e pés. Na avaliação de incapacidades, deve ser realizada a avaliação de sensibilidade tátil, do tato, térmica, né, se sente calor, e dolorosa. E avaliação motora por meio de teste de força muscular, observando a diminuição aí, né, da perda, né, da sensibilidade, e se já está acontecendo eventos de deformidade na área afetada. Os indivíduos que apresentem apenas comprometimento de nervos sem lesões na pele devem ser encaminhados a serviços ambulatoriais especializados, conforme eu disse para vocês, a fim de realizar um diagnóstico diferenciado. Frequentemente, as lesões da hanseníase se iniciam com sensação de queimação, formigamento ou coceira no local, que evolui para ausência de sensibilidade em qualquer parte do corpo.
Dentre os sintomas, além das manchas na pele com alterações sensitivas, pode apresentar também formigamentos, choques e câimbras, né, que evoluem aí para dormência, o que pode causar queimadura ou lesões sem que a pessoa perceba. Às vezes a pessoa está manipulando uma panela no fogo, ela tem o contato, ela se queima e não percebe, porque ela não tem sensibilidade. Já nós que temos uma sensibilidade, a gente sentiu, a gente já tem a reação de retirar, né? E o paciente que tem Hans, ele não tem sensibilidade de dor, e por vezes aí ele consegue se queimar. Acontece também o evento das pápulas, né, a lesão de pele avermelhada e elevada, sintomas de diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas. E sudorese, né, acentuada no local da lesão. Uma vez que é realizado o diagnóstico, deve-se identificar a forma clínica da doença, que pode ser multibacilar, apresentam mais de 5 lesões, pode ser classificada em bichoviana ou dimorfa, e paubacilar, menos de 5 lesões. Então, tem que avaliar o tanto de lesão que tem, que é denominada indeterminada ou tuberculose. A classificação da doença é de extremamente importância para determinar o tratamento e o acompanhamento, pois, segundo a forma clínica, o paciente apresentará diferentes comprometimentos. Essa é realizada através de manifestações clínicas apresentadas. O indivíduo com diagnóstico de hanseníase e seus familiares devem ser conscientizados de que a doença é curável e, quando tratada adequadamente, evolui sem incapacidades e sem transmissão da doença. Devem ser esclarecidas dúvidas para combater estigmas, fornecer orientações sobre a doença, os sinais e sintomas, a gratuidade no tratamento e como inspecionar mãos, pés, faces e o autocuidado necessário para identificar o surgimento das incapacidades. Então, voltando na tuberculose, a tuberculose e a hanseníase são doenças infecto-contagiosas causadas por bacilos, transmitidas por vias aéreas de pessoas doentes sem tratamento a pessoas saudáveis suscetíveis que moram ou têm convívio próximo. Embora sejam curáveis, se tratadas adequadamente, seu controle ainda é um desafio, devido à baixa adesão e interrupção ao tratamento por parte dos doentes, devido à longa duração do tratamento. Então, se o paciente é resistente, se ele desiste do tratamento, ele vai continuar doente e vai continuar transmitindo. As estratégias adotadas no controle dessas doenças são a realização do diagnóstico precoce e tratamento oportuno e supervisionado pelas equipes da atenção básica, exigindo dos profissionais de saúde a compreensão de que o adoecimento se deve às condições de vida e à vulnerabilidade dos indivíduos e da família, e o enfrentamento das situações de saúde necessitam de um cuidado contínuo, com vínculo e responsabilização, que é a estratégia da atenção básica, das UBS e da estratégia de saúde da família. Na orientação ao autocuidado, deve-se ressaltar a importância da inspeção diária ou autoavaliação da face, olhos, mãos, pés, utilizando um espelho para auxiliar na visualização, identificando presença de calosidades, ressecamentos, fissuras, ferimentos nas mãos e pés. Devemos estar sempre atentos à higienização, hidratação, lubrificação da pele, dos olhos. Usa-se um colírio prescrito aí conforme a prescrição médica.
É fundamental o cuidado para evitar acidentes em casa e no trabalho, especialmente nos casos da perda de sensibilidade em mãos, pés, olhos. É recomendado-se o uso de luvas, calçados adaptados, instrumentos adaptados. Um paciente, quando ele teve o diagnóstico de hanseníase, ele deve ser orientado que seus contatos, pessoas de seu convívio mais próximos, deverão ser avaliados. Para tanto, deverão comparecer à unidade básica de saúde para avaliação dermatoneurológica e instituir quimioprofilaxia, vacina da BCG. Então, já entra com como se diz, a profilaxia. Ou, em caso de diagnóstico confirmado, o tratamento imediato com os antibióticos, que eu já disse o nome de alguns, e ainda o paciente deverá estar ciente de que seus contatos receberão também a visita domiciliar. Porque se são doenças de notificação compulsória, tem que saber como que é a evolução dessa doença e ela transmite. Então, tem toda uma vigilância aí, né, para com esse paciente. Para o controle da hanseníase, a equipe de saúde da família deve realizar a busca sistemática de doentes, seja no exame de pessoas que procuram a unidade por outros motivos, mas que apresentam sinais e sintomas da doença, na busca dos contatos por meio de visita domiciliar, em campanhas ou ainda em exames realizados em penitenciárias, escolas e abrigos. Deve-se realizar campanhas informativas, educação em saúde, com pacientes, familiares e comunidade para esclarecer sobre a doença. E na presença de manchas, sinais e sintomas, procurar a unidade de saúde, podendo também formar grupos para acompanhamento dos autocuidados e melhora na adesão ao tratamento. É fundamental que seja realizada, como eu disse para vocês, a notificação de casos na ficha de hanseníase e seja atualizado mensalmente o registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Sobre a hanseníase, tem alguma pergunta? O tratamento da hanseníase, como a gente viu, professora, tem o tratamento mais longo e um de 6 meses e um de 1 ano, parece que é por causa da forma que se ela é pau-baxilar, se ela é quantas manchas, é isso? Isso, se ela é multibacilar, porque geralmente ela é de muitos bacilos, multibacilar, né? Então, tem todo um tratamento aí, né, conforme prescrição médica, né? Se entra uma tuberculose reincidiva, que a gente fala repetição, não é isso? Não acontece repetição? Porque não aderiu ao tratamento? Aí, por vezes, tem que entrar com mais um medicamento. Eu não sei como estão os protocolos de unidade básica. Quais os medicamentos que estão sendo usados na sua unidade? De nome, assim, eu não lembro, não, porque da hanseníase a gente não tem ninguém em tratamento, é mais então, assim, a tuberculose mesmo. Isso, e a hanseníase... Então, a hanseníase, ela tem um medicamento, eu não sei se ele está sendo prescrito, porque protocolos mudam, né? Tem a talidomida, né? Que teve uma época aí que as mulheres tomavam para enjoo e nasceram muitos filhos, né? Como se diz, com mutilados, né? Sem o bracinho, sem a perninha. E, assim, ela é um medicamento controlado, é utilizado, né? Mas tem que ser controlado, não pode deixar alcance de criança, enfim, tem todo um cuidado aí com o medicamento. A gente fala que são os filhos da talidomida, eu não sei porque as mulheres teve
há muitos anos atrás aí, que tomava esse medicamento para enjoo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professora, agora não sai a palavra. Hanseníase é contagiosa? A hanseníase? Hanseníase. Ela pode ser contagiosa, se não acontece o tratamento, se convive no ambiente ali fechado, né, com o paciente multibacilar, enfim, se ele tem o bacilo, né, e ele tem muitos bacilos, ela é contagiosa, sim. E como às vezes tem uma pessoa na casa que tem e as outras não têm, ela é também hereditária ou não? Não, não é hereditária. Não é, não. Ela é infecto-contagiosa, por via respiratória. Porque eu conheço uma pessoa que tem, mas o pessoal da casa dele ninguém tem. Mas ele entrou com tratamento? Não. E assim, André? Toma muita cachaça, isso sim. Se é um ambiente que ele é arejado, não tem muito contato ali fechado, pode ser que não transmite, mas é uma doença transmissível. Não é? Ou às vezes, professora, porque assim, temos um paciente lá que ele tem as deformidades, porque as deformidades, elas não voltam, entendeu? Se deformou a mão, o nariz, a orelha, não tem essa volta dos músculos, não tem essas voltas. E são nervos, as incapacidades, entendeu? Né? São as incapacidades. Então, não é que ele tenha doença, essa doença pode ser que ele tratou ela muitos anos daqui atrás, igual o paciente de lá, tipo assim, há 20 anos ele tratou, ele matou o vírus, né, mas só que ele ficou com as deformidades, isso aí nunca vai sair dele, ele vai ter sempre, mas ele não tem a doença, ele não tem a doença. André, esse paciente foi diagnosticado agora ou muitos anos atrás? Não, ele já é de idade já, mas eu sei que ele tem, mas pode ser isso que a moça está falando aí. Pode ser que ele tenha, né, e ele tenha ficado com as sequelas. Porque ele precisou o tratamento, mas ele ficou com as incapacidades, né? Pode ser, é verdade, pode ter sido isso aí. Eu não tenho amizade, assim, para perguntar, mas eu sei que ele tem, por olhar, por ver, assim, entendeu? Então, mas pode ser isso aí. E assim... Oi, pode falar. Então, eu tenho, a minha avó, ela tem hanseníase, então, tipo, ela já atende há muito tempos atrás, hanseníase. E, tipo, ela nunca passou para ninguém. Eu convivia muito com a minha avó, nunca peguei, minha avó não fez tratamento, e ela não tem sequelas nenhuma. Ela não tem a hanseníase, só que, tipo assim, ela aparece que é umas manchas, né, que é meio avermelhado. Elas aparecem e depois desaparecem, mas a minha avó não fez tratamento, como ela mora bem distante da cidade, ela mora no interior, então ela só usa hidratante, né, porque como resseca muito a pele, então ela usa e fica muito agitado as manchas no braço dela. Então, nunca passou para nenhum dos netos dela e nem minha mãe. Quem está falando é a Francinete, né? Isso. Então, mas será que realmente é hanseníase? Isso, é hanseníase. Porque a hanseníase compromete os nervos. O médico já deu o diagnóstico que foi hanseníase. E ela não realizou tratamento, nada? Não realizou tratamento, a minha avó. E hoje ela é bem. Hoje é tipo assim, por época que ela vai e avança. Tipo, ela não fica permanente no corpo dela. Tipo, tem época que fica bem avançado essas manchas, sabe? E tem vezes que não fica. Isso não é... Francinete, será que não está tendo uma confusão entre hanseníase e psoríase? Psoríase. Isso aí é psoríase, não é hanseníase. Que é uma doença autoimune também, que tem os picos, né? Psoríase, ela tem os picos, né? E eu acho que é psoríase. Então, mas lá foi quando ela passou o diagnóstico, porque uma vez ela foi internada, que ela tem um problema de doença. Ela tem pressão alta, ela tem um monte de problema. Quando ela teve isso, quando ela ficou mesmo, que ela ficou com as manchas, aí ela foi no médico, né, fez tudo bonitinho. Aí o médico falou assim, que ela deu o diagnóstico como hanseníase.
Aí ela não fez tratamento, porque logo ela é muito difícil para poder ter acesso, para fazer tratamento. Então ela não fez. Aí só assim, os que os médicos recomendavam, para onde ela sentasse, para ninguém não sentar, entendeu? Porque ela poderia passar também para nós. Mas nunca passou. E agora agora não voltou mais. Mas antes A voltava muito. hanseníase não melhora, Francinete. Eu ainda oriento a Não sua avó, né, a passar com um especialista, porque não assim, Só no se meu ela passar entender, com não é hanseníase, é a psoríase. Então, pro diagnóstico médico deu foi hanseníase, porque ficava essas manchinhas, não muito avermelhado, né? Mas ficava tipo as manchas e aí eles deram como isso. Mas tipo, Mas nunca mesmo passou. doença autoimune tem que ter um tratamento especializado, eu não estou entendendo. Ela não fez tratamento. Ela não chegou a fazer nenhum tratamento. A única coisa que ela toma, que ela tem pressão alta, né? Que ela toma um medicamento. Que mais nada. Só manutenção da hipertensão, né? Isso. Aham. Isso. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Então, falando de estrutura de unidades básicas, né? Então, a UBS e também as unidades de estratégia, né, deve ter estrutura física com condições adequadas de ventilação, luminosidade, fluxo de usuários, facilidade de limpeza e desinfecção, devem ter ambiente acolhedor e acessível, com salas para consultas, procedimentos como coleta de exames, vacinação, nebulização, curativos, áreas para administração, atividades em grupos, armazenagem de medicamentos, materiais, arquivos de lixo, tem que também ter uma sala de lixo diferenciada para o lixo comum e hospitalar, e banheiros. Ô, Pro, não tá aparecendo para mim. Não? Kátia, é a Kátia? É. Kátia, sai e entra novamente, eu aguardo. Mas não mudou o slide, não, professora. Ah, tá. Então tá bom. O slide não mudou aqui pra gente. Não. Conseguiram, pessoal, acessar? Professora, para mim está aparecendo o slide 3, é isso? Tem alguém mexendo nos slides, eu vou passar, tá bom? Então. Tem alguém passando os slides, não sei quem tá passando aí, tá no 14. Agora 15, eu tô voltando, mas tem gente voltando. Ó, esse slide, tá bom? Tudo bem? Unidades básicas de saúde. Isso. Ah, tá, beleza, tá no 20. Então, aqui todas as estruturas que tem que ter, né? Tem que ter estrutura física com condições adequadas de ventilação, luminosidade, fluxo de usuários, facilidade de limpeza e desinfecção, deve ter ambientes acolhedor e acessível, com salas para consultas, procedimentos como coleta de sangue, vacinação, nebulização, curativo,
curativos, áreas para administração, atividades em grupo, armazenagem de medicamentos e materiais, arquivos, tem que ter a sala de lixo diferenciada, né, para comum e hospitalar, e os banheiros. Para possibilitar, né, uma atenção integral, qualificada e resolutiva no OBS, estas devem contar aí com as equipes de atenção básica ou de estratégia de saúde da família, capacitadas segundo a necessidade aí dos usuários. Então, essa é a estrutura de uma unidade básica ou de uma estrutura de estratégia de saúde da família. Aí, falando de acolhimento e classificação de risco. Por vezes chega, né, então tem que avaliar, classificar, porque se a unidade trabalha com consultas agendadas, mas por vezes é necessária aí também a demanda espontânea diante de uma febre alta, hipertermia, processo de conjuntivite, algumas urgências, né, têm que ser atendidas, mesmo que as consultas são agendadas. Ô, Pro, tá no livro? Você tá no livro? Tá no livro, é o livro de vocês. Porque eu não tô achando. Tá sim, tá no livro. Vai lá na unidade 3 que você acha, tá bom? É o 3.1, não é? Isso. Unidade 3, seção 2, 3 e 4, tem todo esse conteúdo, tá bom? Ah, tá. Posso continuar? Acolhimento e classificação de risco. No atendimento às demandas espontâneas, preconiza-se que seja utilizado o acolhimento com classificação de risco. Isto é, pacientes que buscam unidade devido a um quadro de agudização de uma doença crônica devem passar pelo acolhimento e classificação de risco. Na avaliação e classificação de risco, é seguido um protocolo, em que são avaliadas as condições clínicas, vulnerabilidades, riscos e agravos. Essa avaliação, ela permite o atendimento mais rápido do usuário, com grau de risco elevado, aumenta a satisfação do usuário e auxilia aí na pactuação entre os serviços na rede da atenção básica. Então, se tem um processo agudo, ele tem que ser atendido. Mesmo que trabalhe com consultas agendadas, também tem que, por vezes, atender demandas espontâneas. E são priorizados os atendimentos com maior risco aí de agravamento das condições clínicas do paciente. Então, passa-se por uma triagem, avalia, né, acolhe e classifica o risco para encaminhar esse paciente para atendimento. As unidades básicas, continuando aqui, estrutura e organização de uma UBS, as unidades básicas de saúde têm como missão resolver 80% dos problemas de saúde das famílias do território adscrito, o território aí cadastrado. Para isso, oferece serviços gratuitos de consultas médicas, de enfermagem e odontológica, curativos, nebulização, vacinação e distribuição de medicamentos, atividades de promoção de saúde, de prevenção, saúde e prevenção de incapacidades em ações individuais e coletivas, e as visitas domiciliares. Para atender às necessidades em saúde dos usuários, as atividades e a agenda dos profissionais de saúde, devem conciliar atendimento à demanda espontânea, que foi o que foi dito no slide anterior. Para isso, se preconiza a adoção do acolhimento com escuta qualificada, avaliação e classificação de risco. Mesmo ele tendo a sua agenda, ele vai ter que saber ouvir, para avaliar o risco e possível atendimento. A equipe de saúde da família ela é composta
por profissionais de diferentes formações, né? Médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares e técnicos de enfermagem e saúde bucal, e os agentes comunitários, que são aí o elo, né, entre a comunidade, entre os munícipes e a unidade. Com diversidade de saberes e práticas, cada um com seus saberes, né, com o seu conteúdo e as práticas, compromissados aí com os cuidados das famílias adscritas. É difícil um trabalho em equipe, pessoal? Para atingir uma resolução, um consenso, é difícil um trabalho em equipe? Muito. Depende, professora. Eu trabalho no PSF, e assim, a gente trabalha muito bem junto. É difícil você conseguir todas as pessoas com o mesmo objetivo, mas quando consegue, vai longe. O resultado é satisfatório, né? É excelente. Mais alguém quer falar sobre trabalho em equipe? Quem estava falando agora? É Rita. Rita. Então, Rita, o BS que você trabalha, né? Isso. E o BS chega urgência e emergência? Não, professora, a UBS é PSF, nós temos o acolhimento também, que muitas vezes acaba indo, mas assim, como tem uma UPA próximo, eles acabam, foi um trabalho de muitos anos para eles entenderem que a gente era mais acolhimento, mais criança, gestante, idosos, entendeu? Hoje em dia, a comunidade está bem educada, assim, que conseguimos que eles entendessem o que era urgência e emergência. Mas foi um trabalho de formiguinha, porque antes ia tudo para lá, entendeu? Mas hoje em dia está bem tranquilo o trabalho da gente, é bem PSF mesmo. Tem os acolhimentos, sim, mas não como urgência e emergência, são poucos. É mais pressão alta, diabetes, essas coisas que é nossa mesmo, não é de urgência e emergência, né? É mais o controle e a manutenção. Houve uma mudança de cultura na sua comunidade, uma mudança de paradigma. E Aí por conta do conseguimos. O AMA próximo também auxiliou bastante. Sim, tem uma UPA bem próximo e essa auxilia muito. Porque tem algumas unidades que ainda chega urgência e emergência. E a unidade básica, a estratégia, por vezes ela não está preparada para, né, socorrer o paciente. Não, nem os equipamentos a gente não tem, as medicações são poucas, entendeu? Não temos especialistas, então é tudo PSF mesmo, é um médico generalista. Que a população houve uma mudança de cultura, né? Para trabalhar com a prevenção, né? Educação, né? Promoção. Depois e a de 12 anos, mas... Isso. Então, tá. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre estratégia? Aí nós temos a equipe de apoio, que são a NASP, né? Então, a NASP é uma equipe de apoio, né? Que ela vai trabalhar, assim, Vocês vão ver a rede, né? A RAS depois, e ela trabalha com matriciamento, com reuniões. Vocês vão ver aqui depois como que tá acrescentado aqui a mais. Quem são os profissionais do NASF, né? NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Equipe multiprofissional especializada, composta aí por diferentes profissionais ou especialidades. Então, são vários, tem médicos, tem enfermeiros, tem assistente social, psicólogos, enfim. Quais as atividades que são desenvolvidas, né, pelo NASF? Discussões de casos, atendimentos, ações educativas, intersetoriais, educação permanente. Trabalha também com apoio matricial, né, e que vocês vão ver mais à frente descrito aí separadamente.
Então, aqui a atuação do Núcleo de Apoio à Estratégia de Saúde da Família, o NASF. Ele apoia as estratégias de saúde da família, as unidades, favorece a integralidade, ampliando a oferta, o acesso e a capacidade de cuidados de cada profissional. Além disso, ele fortalece a comunicação entre outros pontos das redes de atenção em saúde, que é a RAS, auxiliando na elaboração de projetos terapêuticos singulares, o PTS, e na articulação com outros setores, aí favorecendo o PST, são projetos de intersetoriais. Ele também utiliza em seu processo de trabalho a estratégia de apoio matricial, caracterizada aí pelo apoio clínico aos usuários e técnico-pedagógico, com ações educativas junto e para a estratégia de saúde da família. Então, o conjunto aí de assistência, né? Então, ele trabalha com matriciamento com o CAPES, né? Escola, enfim. Então, tem a rede, né? De atenção. Por exemplo, às vezes um paciente que é da nossa unidade, ele é atendido no CAPES. Então, o CAPES, ele nos informa o que está acontecendo com o nosso munícipe, o nosso paciente. Então, tem aí o matriciamento, né? A facilidade da comunicação e o apoio. Lembrando que a gente tem vários tipos de CAPES, né? Nós temos infantil, tem o CAPES AD e o CAPES patológico. Continuando aqui com o núcleo de apoio à saúde da família, ele deve organizar o seu trabalho usando o apoio matricial a partir das necessidades de saúde trazidas pelas estratégias de saúde da família, realizando reuniões conjuntas, né, entre a estratégia de saúde da família e o núcleo de apoio à saúde da família, para planejamento de projetos em saúde no território, que é o PST, projetos terapêuticos singulares, PTS, atendimentos clínicos compartilhados individuais, visitas domiciliares compartilhadas, ações educativas, grupos terapêuticos, oficinas, ações intersetoriais e discussões com estratégia de saúde da família sobre o processo de trabalho. Então, a demanda da estratégia da saúde da família, reuniões entre a NASF, o NASF, né, e a estratégia de saúde da família, e ações compartilhadas do NASF, tá? É NASF, viu, pessoal? Tá, faltou o F ali. Estratégia de saúde da família e individuais. É isso, pessoal. Alguma dúvida sobre a estratégia? Sobre o núcleo de apoio, sobre o matriciamento? Então, existe uma comunicação, né? Pessoal? Oi. Professora. Oi, professora. Oi. Quem trabalha na estratégia, vocês já chegaram a participar dessas reuniões com o NASF? Sim. E como que é as reuniões? Professora, normalmente o agente de saúde ele leva um caso, né, de algum paciente para reuniões de equipe, e quando o caso se enquadra para o acompanhamento do NASF, é traçado um PTS, né, que é um plano de cuidado, gente. Aí é traçado um projeto. Voltou. Isso, é traçado um projeto, né? A estratégia.
E é um trabalho em equipe, né? Enfim, é o matriciamento, as informações, é o controle. Por exemplo, às vezes tem um caso que não dá, não é possível resolver só com os profissionais da unidade, precisa passar, né? Precisa informar nesse caso. Isso. Então, aí tem que acontecer as reuniões para traçar a estratégia e os projetos para resolver a situação problema. É uma situação problema. Vocês viram que no livro de vocês tem uma situação problema. Vocês chegaram a ler? Não. Eu ainda não. Não, porque ela diz assim, ó, que tem uma trabalhadora, né? Uma empregada doméstica, que ela é chamada pela patroa, e ela diz que é para ela passar em consulta porque um parente dela está com tuberculose. Aí ela volta, né? Ela vai até a unidade, mas ela volta pensativa, dizendo, né? Que como que ela pode ter contraído se ela não tem um convívio com essa pessoa direto. Então, aí é uma situação problema. Eu vou sinalizar para vocês, e na próxima aula a gente discutir essa situação problema, tá? Tá. Pessoal, sobre a aula de hoje, tem alguma pergunta? Não, pronto. Não, Então, eu vou dar uma pausa para vocês. tranquilo. Vou dar uma pausa de 10 minutos e vou, como se diz, adicionar a prova para a gente realizar à vista, tá bom? Ok. Tá bom. Nossa, eu falei que a Sabrina pediu aquela hora porque já tá ficando tarde.